Eu estou no computador do meu sogro. Espera aí. Me Beleza. avisa. Deu certo? Já. Ótimo. Maravilha. Irmãos queridos, bom dia. É uma alegria, mais uma vez, né, ter essa oportunidade de compartilhar com vocês da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a parte final, né, da Epístola de Judas, do versículo 17 ao versículo 25. E como tema da nossa aula, né, eu coloquei aqui, mantendo-se firmes na guerra, sem vacilar, tá? Fred, Então, bota no oi, modo apresentação, por favor. No modo apresentação. eu coloquei, não está aparecendo não? Deixa eu tentar de Não, novo. tá no modo inicial dos slides. Não Clica foi lá aí? Isso, embaixo, na clica lá tacinha. embaixo na tacinha, ali embaixo. Para mim aparece já como apresentação, não foi? Não. E aqui ela está selecionada assim. Ela aqui aparece para a gente selecionada. Não, ainda não. Deixa eu tentar, peraí, tentar de novo. Interromper. Eu tô F5. no, eu tô no computador do meu sogro e aí ele não, eu acho que ele não tem um zoom baixado, não sei se pode ser isso. Ó, Tenta de novo. Se não der, tá bom. vocês estão Vamos vendo a minha adiante. tela? Sim, estamos na sua tela. Tá. Eu tô botando em modo apresentação, para vocês não vai. Não. Não. Entendi. Deixa eu tentar aumentar aqui então, que aí a gente. Pior que eu tô sem mouse também, é complicado aqui. Ó. Não, Não sei. vai adiante. Perde tempo com Vai, isso, não. vai. Piorou. Calma aí, não, eu Vai. consigo dar zoom aqui. Eu só queria tentar. Vai Tá do jeito bom. que você pode. Vai do jeito que você pode. Vamos embora. Estão Tá vendo? bom. Tá bom, tá Sim, dando para ver. sim, Estão me escutando? sim, Sim. Tá. Então vou seguir assim mesmo, mas tá dando para ver agora, né? sim, sim. Ok. Então, irmãos, como introdução, né? Comentando aqui um pouquinho rapidinho sobre a carta de Judas, né? Que, embora seja um dos livros do Novo Testamento um pouco negligenciados, né, pela igreja, não é muito comum a gente ver aí pregações sobre a Epístola de Judas, né? Mas é um livro que traz contribuições muito importantes para a igreja cristã de todas as épocas, não só a igreja primitiva, mas também a igreja moderna, né? Em primeiro lugar, o livro ele serve de alerta, especialmente a primeira parte, os 16 primeiros versículos que nosso querido Edson, né, nos explicou, nos ensinou na semana passada. Ele serve de um alerta aos cristãos sobre as consequências de uma vida imoral e dissoluta sobre uma capa falsa de cristianismo, né? E Judas ele vai mostrar isso através de citações do Antigo Testamento que demonstram claramente que uma vida imoral, uma vida devassa e dissoluta, ela desperta a ira e o juízo de Deus, né? Ele cita vários exemplos, como por exemplo de Sodoma e Gomorra, né? Que Pedro também citou nas suas cartas. Então, ele traz esses exemplos muito importantes sobre as consequências dessa vida desregrada, né? E Judas também vai nos convidar a nós nos levantarmos contra toda essa deturpação moral e doutrinária da fé, né? Que, como ele diz, é a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, né? Então, numa época que nós vivemos hoje, acho que todos os comentários que a gente tem feito ao longo das últimas classes demonstram muito claro isso, que é uma época de muito relativismo, né? De um afrouxamento moral, onde tudo é permitido, o que importa é o que eu acho, o que importa é o que eu penso, é o amor, né, como alguns falam. E incertezas também, a voz de Judas ela vem ecoar como uma poderosa trombeta, dando som e nos preparando para a batalha pela verdade. Né? No versículo 3, que o Edson muito bem explanou na semana passada, Judas vai falar que a gente deve batalhar, né, por essa fé, por esse conjunto de doutrinas, de ensinamentos, né, nos deixados de uma vez por todas aos santos.
tá? Então, avançando mais um pouquinho aqui na introdução, falando um pouco agora dessa segunda parte da carta, a partir do versículo 17, nessa carta Judas vai se voltar mais diretamente para os seus leitores, né? Na primeira, ele estava falando a respeito dos falsos mestres, que ele vai chamar de libertinos, né? Aqueles que praticavam libertinagem, e agora ele vai falar se voltando para os leitores, se voltando para os cristãos, membros dessas igrejas que foram infiltradas pelos falsos mestres e por suas heresias. Então, após ele ter exposto os falsos mestres, denunciando o seu caráter e suas atividades, Judas agora vai instruir os seus leitores a que tomem cuidado, né, e evitem essa apostasia que esses ensinos perniciosos dos falsos mestres podem trazer. Então, ele vai nos dar 3 orientações nesse sentido que a gente vai entrar para falar mais em detalhes já, que é, primeiro, que a gente venha se lembrar dos ensinos dos apóstolos, né, o que ele vai dizer aí nos versículos 17 e 18. 2, que a gente venha a se edificar na fé, nessa fé santíssima, né, que nós recebemos como herança, né? E 3, que nós venhamos também a exercer misericórdia para com os outros que estão em dúvida. Então, nessa parte da carta, o tom ele deixa de ser um tom mais de acusação, né, que é o primeiro tom da carta, de denúncia, né, e passa a ser um tom mais pastoral. Judas aqui ele está mais preocupado com o apacentamento desses irmãos como um pastor. Tá? Então, avançando mais um pouquinho aqui, a gente vem agora entrar nessa parte. Como que nós podemos nos preparar para essa batalha, para esse combate, né? Então, no versículo 17, ele vai dizer assim: mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões, né? Então, é importante a gente entender aqui o seguinte, que uma defesa da fé, ela depende de pessoas fortes. Isso se aplica não apenas a confrontos militares, mas também a batalhas espirituais. A fim de que a igreja cristã se oponha a esses falsos mestres, né, que não só na época de Judas, mas como também hoje tentam se infiltrar em muitas igrejas e venha conseguir a derrotar eles, todos nós precisamos ser fortes e capazes de ficar, como Paulo fala em Efésios 6,11, firmes contra as ciladas do diabo. Então, Judas ele vai nos lembrar desse alerta que os apóstolos fizeram, desse perigo constante de tropeçar. E o tropeço ele é o primeiro passo para a queda. Então, para a gente estar preparado para essa batalha, para a gente estar prontos para guerrear pela fé que nós recebemos, né? A fé que uma vez por todas foi dada aos santos, Judas ele vai dizer que a gente precisa, em primeiro lugar, estar firmes, né? E nos lembrar da doutrina, do ensino e das exortações dos apóstolos. E aí, então, agora a gente vai começar a entrar na leitura dos textos. Eu pediria quem pudesse, por gentileza, abrir lá em Atos capítulo 2, para a gente ler os versículos 42 e 43. Hoje, a quantidade de versículos que a gente vai abordar é um pouco menor, então a gente pode explorar bastante as leituras das referências. Então, peço que todos tenham a Bíblia em mãos aí, para que possam participar com a leitura dos textos, tá, pessoal? Então, vamos lá, Atos 2:42. Quem achar, pode ler, por favor, aí. 42? E 43. Como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Obrigado, Cida. Então, olha que interessante, né, que o autor de Atos, que foi Lucas, está colocando para nós da característica da igreja primitiva, né? Lá no início, depois do Pentecostes, né, que ocorreu em Jerusalém. Então, ele fala aí, eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, né? Então, a gente vê, desde o início da igreja, a importância que essa dedicação, né, dos membros a
doutrina do ensino dos apóstolos, né? Judas ele está demonstrando que já quando ele escrevia sua carta, a fé já estava consolidada, já tinha sido feita toda a revelação, né? Provavelmente já havia, né, na igreja algumas cartas circulando também, talvez até mesmo a carta de Pedro, né? Porque Pedro, quando ele vai falar dos falsos mestres, ele fala no futuro, virão falsos mestres, e Judas ele fala na realidade já presente, que os falsos mestres se infiltraram na igreja. Então, essa primeira característica, irmãos, de perseverar na doutrina dos apóstolos. E é exatamente isso que está falando aqui. E outra coisa que Judas vai falar é sobre essa profecia, né? Porque algumas traduções, no versículo aqui, ele vai dizer que os apóstolos profetizaram que nos últimos tempos haveria escarnecedores que negariam a palavra de Deus. Então, a gente já vai ler essas outras referências, mas aqui Judas está falando o seguinte: olha, vocês não foram desavisados sobre isso, vocês não deveriam estar sendo pegos de surpresa por isso estar acontecendo, porque já no passado, né, em alguns tempos passados, os apóstolos já nos avisaram disso. Então, ele fala dessa profecia dos apóstolos. Então, a gente pode abrir lá, quem puder, por favor, também, lá em 2ª Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Ô, Fred, antes de o pessoal ler, eu gostaria de firmar um pouco mais nesse Atos 2:42, porque eu acho que esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia e que a gente, às vezes, negligencia. Aqui falam de 4 coisas. Na doutrina, quer dizer, a doutrina correta dos apóstolos, que a gente tem que ter, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. A gente praticamente nunca tem esse partir do pão juntos, essa união assim. Eu acho que, por exemplo, é uma grande oportunidade para a gente fazer a propaganda do almoço, né? Que deveria ser vamos dizer, algo super importante para todos nós. Deveria haver um ardor dentro de cada um de nós para virmos participar desse almoço. Minha experiência aí no passado era isso. Algumas pessoas não vinham, mas aquelas que vinham ficavam maravilhadas. Acabava que ser um tempo muito legal, né? Porque a gente não faz, na verdade, não faz isso, e a gente deveria até fazer mais, né? Como quando aconteceu da cantina, alguns irmãos ficavam depois do culto ali, comendo, e aí conversando, criando uma comunhão, uma raiz, uns vínculos de amizade. E falta muito isso dentro da igreja. Quando eu falo igreja, não falo só da Betânia, não, em todos os lugares. Pessoas, eu vou, às vezes, na igreja da minha mãe, e também tem isso, entram, saem, e poucas se conhecem. Eu acho esse versículo 2:42 algo que a gente deve meditar mais sobre ele. Evandro, Fred, eu acho que esse versículo vai além da comunhão. Ele vai compartilhar o pão com os necessitados, né? Não só a comunhão, como o suprir da necessidade dos irmãos, né? Que ele fala, né, aqui, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. Eu vejo mais que alguém tinha, à medida de que alguém tinha necessidade, né? Eles vendiam propriedade, dividiam, então vai além para mim. Importantíssimo. Sem dúvida, Ruth. Essa foi a igreja avivada de Atos 2. É um exemplo de igreja que nós devemos seguir, com certeza. O Atos 4 e 5 também fala isso. E o 5 com certeza, fala nós da temos morte de Ananias e Safira. Com certeza a gente tem que repartir o pão. Do modo que o Evandro falou, entre a gente, cristãos, que faz bem para a gente, tá, esse relacionamento, encontro físico, abraçar e ver, agora no dia de hoje, dentro dos protocolos aí da pandemia, mas estarmos juntos.
e abrir as portas da igreja para aqueles que precisam comer. Com certeza o que a gente faz, distribuição de cesta básica, ajuda na Igreja do Alto, aos necessitados, enfim, muito boa a citação desse texto. Jefferson, não apenas repartir o pão, eles vendiam as propriedades e traziam os pés do apóstolo. Eu questiono quem faria isso nos dias de hoje. Vender Sim. seu carro, seu apartamento e viver em comunidade. Isso aí tem que ser uma outra aula. É uma discussão longa. Tá? Mas a igreja avivada do Senhor, de Atos 2, era assim. E os frutos Sim, sim. Se é para seguir os apóstolos, era para ter continuado assim, né? Sim. Mas eu acho que assim, dentro da igreja, a gente já pode fazer um mínimo, que tá todo mundo junto, tanto da Grota, né, as pessoas mais humildes, quanto os intelectuais da Betânia. A gente está na cantina, todo mundo junto, poder todo mundo junto fazer um lanche da cantina, eu acho que isso também faz parte desse versículo, entendeu? Não ter essa divisão de recurso. Porque ele é da Grota, tem pouco dinheiro, ele não pode estar ali sentado porque ele realmente não tem dinheiro para comprar. Então, eu acho que partindo da nossa igreja, né, isso aqui vai uma crítica, né, em relação à nossa cantina, em relação a isso. Eu sempre fui contra aquelas cantinas superfaturadas, porque ali tem o objetivo de arrecadar para o prédio, sim, mas separa os mais humildes. E a Bíblia não ensina isso, que a gente tenha outros meios de arranjar dinheiro para o prédio, mas não fazer isso, entendeu? Tá todo mundo sentado ali e repartir o pão que a gente tem ali como cantina, né? Que é um meio de comunhão, como o Evandro falou. É um lugar que a gente pode, depois do culto, sentar, conversar, trocar ideias. E se a gente coloca valores exorbitantes, isso faz separação, entendeu? Essa só era um comentário que eu queria fazer, que é importante essa comunhão depois do culto, porque ir à igreja, ficar sentado e depois ir embora é muito ruim. Essa comunhão é muito importante. Amém, Ruth, só para te dizer rapidinho, eu fiz uma vez esse comentário. Por exemplo, um hambúrguer deveria ser vendido de 5 a 50 reais. Entendeu? O cara é a pessoa que não pode, compra por 5. A pessoa que quer fazer uma doação, dá 50 reais. É isso aí, Evandro. É essa mentalidade que a nossa igreja tem que ter. É de colocar a coisa que possa atingir o mais humilde e o mais rico. Porque o mais rico ele vai pegar e vai dar 50, tranquilo para ele. Mas o humilde ele não tem como dar 50. Então, certamente, se ele puder, ele vai dar os 5, porque eles também gostam de contribuir. Só que eles não têm a quantidade, né? Então, eu vou ter que dar um exemplo. Agora eu vou ter que dar um exemplo. No centro do Rio, ali no edifício garagem, tinha um café que a gente ia tomar um cafezinho depois do almoço. E o modelo de negócio que a garotada criou, só garoto novo, meninos e meninas novos, criaram esse cafezinho. Ele botava o preço, o custo, na parede, o cálculo do custo do cafezinho. Aí ele botava lá. Você paga quanto você quiser. O custo é esse. A gente deve isso, até o final do mês tem isso para pagar, esses são nossos custos. Você paga o quanto você quiser. Era um negócio assim, diferente. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Eu acho que isso alegra o coração do Senhor. Edson, nos Estados Unidos, eles pagam, fica colado uns cartazes, e aí eles pagam um café com torrar, sei lá, com quê, com pão, fica pago na caixa. Aí escreve lá na parede, café pago. Aí uma pessoa que não pode pagar, chega e toma aquele café que foi pago, entendeu? O pessoal das lanchonetes já tem sabe, padarias já fazendo foi isso pago. aqui. Já tem padarias fazendo isso aqui. Uma cesta de pães, embaladinhos pãezinhos. Se você não pode, esse aqui é destinado para você
que precisa levar e comer hoje. Então, Legal. quem vai lá são modelos de negócios, num padrão capitalista, com embutido aí um novo apelo, que a garotada está botando nos seus modelos de negócio. Tá? É legal a ideia. A gente tem que levar essas ideias para os coordenadores disso, né? Para a gente mudar essa cultura da igreja em relação a, principalmente, da cantina. Amém. Mas muita bênção que todo mundo comentou, né? Mas vamos continuar então aqui, irmãos. Então vamos ler essa profecia, né, que Judas está citando aqui, como, por exemplo, a feita por Pedro lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 3. Quem puder ler aí, por favor. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Amém, amém. Então, Pedro, como eu estava comentando, né, ele já havia feito essa previsão, essa profecia de que nos últimos dias viriam esses zombadores, né? E não só Pedro, Paulo também fez, João também. A gente pode ler, por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Quem pode abrir aí, por favor? Os primeiros versículos do capítulo 4 de 1 Timóteo. 1 Timóteo 4 e 2, né? 1 e 2, Pela hipocrisia dos que falam mentiras. E que pode ler o versículo 1 também, Evandro, por favor, 1 e 2. Ah, tá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Então, olha que interessante, irmãos. Paulo aqui também está sendo inspirado pelo Espírito Santo e profetizando acerca desses que surgiriam, né, no que eles chamam de últimos dias, mas que já é no Novo Testamento, os autores chamam de últimos dias essa era deles mesmos, depois da ressurreição, né, e ascensão de Jesus. Então, espíritos enganadores e doutrinas de demônios sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Então, é interessante que todos esses autores neotestamentários estão fazendo a mesma profecia. E o que Judas está falando aqui é que a igreja deve se lembrar desse aviso, né? É o que eu coloquei aqui no último ponto desse slide. Quando um aviso é dado tantas vezes na palavra de Deus, a gente deve levar ele muito a sério, né? Se fosse dado uma vez só, já deveria ser levado a sério, quanto mais quando ele é repetido por diversos autores, né? Então, esse aviso vale para nós hoje também, irmãos, de que nos últimos dias, que são os dias que nós vivemos também, muitos vão se desviar da fé e vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Então, infelizmente, muitas igrejas hoje, falsos mestres também têm se infiltrado e os ensinos deles não são ensinos provenientes do Espírito, que a gente vai ver daqui a pouco. Judas vai falar que eles não têm o Espírito, né? E quem não tem o Espírito e traz uma doutrina, essa doutrina falsa é uma doutrina de demônios, tá? Então, é muito importante a gente se lembrar disso, dessa profecia que foi feita. Avançando aqui, então, ainda, né, nessa questão de como que a gente pode nos prepararmos para esse combate pela fé, no versículo 19, Judas vai falar assim, são estes, né, ou seja, os falsos mestres que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos, olha que interessante, e não têm o Espírito. Então, essa é a marca, né, principal desses falsos mestres. Eles seguem os seus instintos, promovem divisões e não têm o Espírito, né? Então, os falsos mestres eles desejam dividir a igreja e levar os crentes para fora da verdadeira comunhão dos santos. Eles enganam porque não têm o Espírito, né? Jesus falou que o Espírito Santo é o Espírito da verdade e ele guiaria os cristãos, os discípulos, a toda a verdade, né? Os falsos mestres buscam não os pagãos, mas os crentes. O propósito deles é criar cismas e divisões,
travestidos de peles de ovelhas, tentam entrar disfarçadamente no meio do rebanho para devorar as ovelhas. Outras vezes, manifestam-se no meio do rebanho, saindo da fileira da própria igreja para arrastar os crentes, tornando os seus reféns espirituais. Então, uma questão muito, muito séria, né, desse alerta que a palavra de Deus nos faz. A gente pode, mais uma vez, ler, quem puder abrir, por favor, lá em Atos também, no capítulo 20, o que o apóstolo Paulo vai falar nos versículos 28 a 31. Atos, capítulo 20, versículos 28 a 31. Né? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que, durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Até aí? Olha que... Até aí, obrigado, Daniel. Olha que passagem interessante, irmãos. E essa passagem, se a gente olhar o contexto imediato dela, é um discurso que Paulo está fazendo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ou seja, ele está meio que se despedindo, né, daquela igreja, e ele está deixando um conselho para os presbíteros, para os líderes da igreja. E ele vai alertá-los, né, de que logo depois da partida dele, né, no versículo 29, ele vai dizer: depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos, né, de que durante 3 anos não cessei de aconselhar cada um de vocês. Então, Paulo está falando o seguinte: pessoal, eu estou indo embora agora, não posso mais ficar, preciso seguir a viagem, tenho outras comunidades a evangelizar, a ensinar, mas fiquem atentos, porque eu já vou deixar vocês de sobreaviso. Quando eu sair do meio de vocês, isso que é o mais interessante, irmãos, muitas vezes o falso mestre ele já está ali infiltrado na igreja e ninguém sabe, e ele se revela depois, né, de uma oportunidade que ele percebe. Então, do meio de vocês surgirão lobos devoradores. Então, esse alerta é muito importante. Nós precisamos estar atentos, porque nem toda a comunidade que coloca na frente, na entrada, uma placa de igreja, né, é uma igreja verdadeira, e nem todo mestre que está ali no púlpito ensinando pode estar de terno, de gravata, não importa a vestimenta, né? Se o ensino dele não for um ensino baseado na palavra de Deus, em acordo com a doutrina dos apóstolos, nós precisamos estar alertas e precisamos nos defender, né? Defender a fé, né? Então, Fred, sim. esse adjetivo que o Paulo usa para se referir aos falsos mestres, chamando-os de lobos, se a gente parar e analisar, qual é a característica do lobo? Ele, por natureza, ele vive em bandos entre eles, né, e atacam para atacarem Suas presas. Suas presas. Então, é um adjetivo forte, no sentido de que, se você comparar a natureza selvagem do lobo com a natureza dos falsos mestres. Exato. Eu lembro também de Jesus, da parábola do joio, né? E o joio é parecido com trigo. Então, Jesus até fala: não, espera eles crescerem, senão se vão misturar e vão arrancar o trigo no lugar junto com o joio. Então, tem muita gente disfarçada, tem gente que com aparência de cristão, até dentro da igreja. Isso aí é o que Jesus avisou claramente. Tudo que vem em parábola, né, é coisa simples, não é interpretação, não. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Vem votação aí de presbítero, né? Então, assim, eu acho que a gente
Tem que colocar isso muito na presença do Senhor, porque não é uma escolha qualquer, né? São homens do Senhor que estão ali à frente tomando decisões. Então, a gente tem que colocar cada um ali no altar do Senhor e perguntar realmente se é da vontade do Senhor que aqueles ali sejam os escolhidos pela igreja, ou se há algum em nosso coração que não foi ali mencionado, que a gente possa estar colocando, né? Acho muito importante. Amém, irmãos, amém. Então, continuando aqui, né? Um dos grandes problemas do ministério hoje é que alguns do povo de Deus não são capazes de discernir entre o ministério da carne e o ministério do espírito, né? Existem tantos, aí aqui entre aspas, espetáculos espirituais, né? Que a gente vê hoje, a igreja com a, assim, nada contra, mas com a parede pintada de preto, com fumaça, com luz, e muitas coisas, às vezes, como espetáculos para atrair público, né? E é feito aquilo ali com efeito especial, que aí quando você vai ver a pregação da palavra, às vezes passa 90% do tempo do culto só cantando, só dando testemunho de bênção, de prosperidade. Quando chega na hora da pregação, se brincar, nem prega, ou então lê um versículo lá para não dizer que não leu, e a palavra de Deus fica deixada em escanteio, né? Então, assim... Fred, Opa, você tocou num sim. ponto que foi muito discutido na nossa reunião da EBB, esse ponto aí, dos modelos que as igrejas estão se transferindo agora, né, mudando para o ensino da palavra. O ensino da palavra, como a gente faz aqui, da forma tradicional, sistemático, numa hora definida, com assuntos definidos, classes definidas, professores ungidos pelo Espírito, as igrejas estão mudando. Tem umas que é esse tipo de culto, 90% louvor, uma palavra rasa. Mas se vocês quiserem estudar a Bíblia, estudar tudo direitinho, temos a nossa escola, não é a escola dominical, a nossa escola bíblica, mas é pago. Você tem que fazer o curso de teologia, se quiser estudar a palavra. Tem outras que se reúnem finais de semana, 4 vezes ao ano, para estudar a palavra como a gente faz tradicionalmente. Então, realmente, é um ponto que a gente tem que ficar atento com esses modismos. Eu encaro isso como modismo, tá? Porque o estudo da palavra tem que ser constante, intensivo, sistemático e inculcar, como diz o pastor Vanderlei, inculcar na cabeça do filho é abrir com o machado e botar lá dentro. Ou seja, andar no caminho, comer um pacote de sal juntos. São muitos anos de você repetir aquela mesma coisa. Isso é inculcar. Então, a gente tem que estar realmente atento com os novos modelos que estão aparecendo, onde o estudo fica um pouco em segundo plano. Nenhuma crítica a nenhuma igreja. Por isso que eu estou lá na Betânia. É o modo que eu gosto de estudar a palavra. Então, eu estou lá na Betânia, certo? Mas a gente tem que abrir o olho. Exatamente. Edson, interessante que você falou em inculcar. Nós estudamos agora Tessalonicenses, né? Se daqui a 2 meses a gente for ler de novo, for estudar de novo, vem de uma forma diferente, não é igual. Cada vez que a gente estuda, Deus mostra de uma forma diferente. É muito interessante isso, né? Verdade, Cida. A palavra de Deus ela é viva, né? E eficaz, e ela se renova a cada manhã. Mas só para terminar esse ponto aqui, irmãos, então, assim, da mesma forma que os rebeldes, né? Aqui uma citação do Antigo Testamento que eu vou pedir para vocês lerem depois em casa para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas da mesma forma que os rebeldes levaram fogo estranho para o tabernáculo, né? Lá em Levítico 10, também encontramos fogo estranho nas igrejas de hoje, de modo que devemos exercer discernimento cauteloso. Então, acho que nós, como os cristãos, precisamos orar pedindo a Deus discernimento espiritual. Isso é um dom que o Espírito Santo pode nos capacitar e
e apurar cada vez mais o nosso discernimento espiritual, tá bom? Avançando mais um pouquinho aqui, então, no versículo 20, né, ainda nessa questão de nos prepararmos para o combate, tá? Ele vai dizer assim: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Aqui eu acho interessante porque ele vai começar a entrar na parte prática da vida cristã, né? Porque ele estava até agora fazendo algumas ressalvas, fazendo alguns alertas, algumas lembranças, né? Pedindo que a gente lembrasse, e agora ele vai entrar numa parte prática que, inclusive, cabe a cada um de nós, né? Ele vai dizer aqui agora. Então, para nós estarmos prontos para esse combate, nós precisamos nos edificar e nos fortalecer na fé, né? Esse fortalecimento do cristão ele é feito através do desenvolvimento de um relacionamento verdadeiro, de comunhão com Cristo e com o seu povo. E isso é alcançado através da prática das chamadas disciplinas espirituais. Então, aqui eu elenquei algumas, que a gente pode ler juntos aqui algumas passagens sobre elas, sobre a importância dessas disciplinas espirituais, né? Então, a primeira delas é a leitura e a meditação na palavra. Quem puder abrir, por favor, lá em Josué, capítulo 1, né? Versículos de 6 a 9. Pode ler aí, por favor. Josué, capítulo 1, versos de 6 a 9. Vai falar sobre a leitura e meditação na palavra. A importância, né? Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar nesse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mando eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Aqui o Senhor Deus está encorajando Josué, né? Ele estava para assumir a liderança do povo, uma tarefa super difícil de substituir a Moisés, né? Ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. E aqui Deus está falando para ele, dando a ele um encorajamento, mas dizendo que ele deveria, né, não se afastar do livro desta lei, da tua boca, e meditar nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, a questão da meditação na palavra tem que ser algo diário, né? Tem que ser algo cotidiano nas nossas vidas. É algo que nos sustenta, é o alimento. Assim como nós, né, todos os dias temos que tomar café da manhã, almoçar e jantar, a palavra de Deus também precisa ser um alimento constante para as nossas almas, tá? Para a gente também não gastar muito tempo, vamos para o tópico 2, né, que é a da oração, né? A gente pode ler lá em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Quem encontrar também pode... Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. De verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto... Aí o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições,
como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Olha que palavra interessante do nosso Senhor Jesus aqui sobre a oração, né? Ele está falando da importância da oração e uma oração íntima. Ele está falando que a gente não deve orar em público, querendo, né, mostrar para as pessoas que nós somos espirituais, que nós somos nada, mas temos que orar em secreto, porque o Pai, ele vai usar essa expressão linda, né? O vosso Pai sabe o que vocês precisam. Então, Jesus está dando essa ideia aqui de comunhão, de uma oração que é frequente, sim, né? Mas ela é uma oração de comunhão com Deus. Ela não é uma oração, como ele diz também, de vãs repetições, né? Assim, a gente não fica repetindo a mesma oração, como alguns fazem, mas a gente é uma conversa, é um relacionamento com Deus. No nosso quarto, no nosso momento de intimidade, a gente vai lá conversar com o nosso Pai, né? Eu ainda não tive o privilégio de ser pai, mas imagino que deve ser muito prazeroso para o filho ter a oportunidade de ter uma conversa particular com o seu pai. Então, é esse sentimento que Jesus está colocando aqui, que os verdadeiros discípulos têm que ter, né, no que tange a questão da oração, né? E a gente pode ler também lá, vamos ler agora Colossenses capítulo 4, versículo 2, para ver o que Paulo tá colocando aqui também. Pode ler o 2 e o 3. Quem encontrar pode ler. Alguém encontrou? Achei. É Colossenses 4, 2 e 2 3. e 3. Uhum. A oração e a prudência. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Amém. Então, Paulo também aqui vai falar da importância da oração, né, da perseverança na oração, né, com ações de graças e orando também por aqueles que anunciam a palavra de Deus, né, pelos missionários, pelos pastores, todos esses, tá? Vamos para o tópico 3, que é a comunhão com os irmãos. A primeira referência a gente já leu, inclusive já comentou um pouco sobre a comunhão de Atos 2, né? Então vamos lá para Hebreus, capítulo 10, nos versículos 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia aí é a letra maiúscula, se aproxima. Amém. Olha que exortação interessante do autor de Hebreus, né? Que nós devemos nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Ele vai dizer no 25, não abandonemos a prática de nos congregarmos como é costume de alguns. Então, olha a importância, né, que o autor de Hebreus está dando para a prática da comunhão. E é nesse momento de comunhão, né, de congregar, que é justamente se ajuntar, se reunir, que a gente tem essa oportunidade de estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Então é muito importante, irmãos, para que nós estejamos prontos para batalhar pela fé, né, para resistir aos ensinos enganosos, heréticos dos falsos líderes, que a gente esteja em comunhão com os irmãos. Isso também faz parte, porque tem muita gente que acha assim, não, se eu ler a palavra todo dia e orar todo dia, tá ok, tá bom. Eu já estou fazendo aqui a minha disciplina, mas não, a igreja também precisa de congregar, a igreja também precisa de se reunir, porque tem esse papel muito importante de uns aos outros, de estimular a fé, as boas obras,
a confissão também de pecados, né? Tiago vai falar, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, isso é muito importante para que a nossa fé seja fortalecida, tá? Alguém quer comentar alguma coisa desse ponto ou podemos ir para o próximo? Ô, Fred, eu só queria mencionar em relação a agora tudo online, né? Então, esse versículo aí é muito importante, né? Para a gente não deixar de se congregar, porque agora vai ficar muito prático, né? Tudo online, então você pode ver tudo de casa, inclusive de todas as igrejas que você quiser, né? Isso, Ruth. Mas então, a gente passou um período, né, temporário específico, né, que houve realmente essa necessidade por uma questão de saúde pública, sanitária, mas agora, graças a Deus, né, as coisas estão começando a voltar. Inclusive, como a gente já falou no início da classe, a Betânia, ela está, né, voltando com o culto pela manhã. Agora, a partir do domingo hoje, 21, já não é mais necessária a inscrição para o culto da noite. O pastor Theo também fez esse aviso, né, na semana passada. Então, assim, são sinais de que não há mais a necessidade de ficar só no online, né? Claro que, às vezes, né, a pessoa não pôde, teve algum compromisso, ela pode usufruir dessa facilidade que a tecnologia nos traz, mas a palavra está sendo bem clara, que nos congregarmos faz parte das disciplinas espirituais e do nosso cultivo da nossa fé, né? Muito, muito legal. Eu acho que a gente deveria, até aproveitando aí que tem presbítero, que tem mais ligado ao pastor, falar mais sobre, bater nessa tecla, né? Deve ser, nós devemos nos congregar, porque, por um outro lado, né, esse online facilita muito. O dia que está chovendo, as pessoas, chovendo, eu não vou ficar aqui, vou assistir daqui. E eu vejo isso lá na nossa célula, né? As pessoas estão com preguiça. E essa facilidade, né, vai trazer esse problema, sim. Vai ter muita gente que eu vou assistir daqui, depois eu já emendo no culto da outra igreja lá, que eu gosto. Então, que a gente ore a respeito, e eu acho que devemos orar pelos nossos líderes para bater nessa tecla, sim. É importante a gente ir, nem que mesmo tendo a possibilidade de assistir o culto de casa. Amém. Benedita hoje está um pouquinho calada, não sei se quer falar alguma coisa, mas queria depois ouvir um pouquinho a voz dela, estou sentindo falta também. Ela deve ter gritado muito ontem. Não, gente, é que, sabe aquele dia que você precisa, você está tão disperso, mas tão disperso, que você tem que unir todas as possibilidades de você ouvir. Eu hoje estou, essa manhã, hoje começou um pouquinho pesada para mim, e eu estou aqui, né, ouvindo, porque preciso ouvir para, pelo menos, eu sair da aula com algo, né, mais armazenado, sinceramente. Hoje já amanheci com aqueles dias que a gente já levanta com... Ai, Jesus! Mas deixa para lá. Estou ouvindo. Paz Tá? E vamos orar. O importante é ficar em paz, né? Estamos juntos. Estamos orando por você. Eu acho que você foi bastante... ontem foi teu dia, né? E você foi bastante, teve bastante audácia lá, reunir aquele povo todo. Eu vi ali as fotos. Dou os parabéns e vamos orar por você, sim. Amém. Ore pela minha filha também, está fazendo 60 anos hoje. Que bênção. Deus abençoe. Depois da notícia do Pedro Paulo. Sim. Pedro Paulo está meio caidão essa semana, mas ele está aceitando como muito natural. Ele baixou a imunidade porque fizeram químio junto com rádio, e isso baixou a imunidade dele, mas estamos orando. Amém. Estamos orando, Benê, com certeza. Tá bom.
Vamos então, irmãos, último ponto aqui, né? Também importante, que Judas vai falar sobre a importância de nós ansiarmos pela volta de Jesus, né? Como ele diz no versículo 21, aqui ele diz, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Então a gente pode ler lá também, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 3. Quem pode ler aí, por favor? Quem encontrar? Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança. Caramba, cachorrada! Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Daniel. Então, olha que ensino importante de Paulo, né? Que ele diz que a gente deve viver neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, essa expectativa, meus irmãos, pela volta de Cristo, né? Ela também é muito saudável para fortalecer a nossa fé. Às vezes, como, né, assim, já que a Benê comentou que o dia dela está um pouco mais complicado, às vezes quando a gente enfrenta um dia difícil e a gente se lembra, né, da esperança de que Cristo vai voltar para nos buscar, né, como ele prometeu antes de ser assunto aos céus, que não nos deixaria órfãos, que ia preparar lugar para nós e ia voltar para que onde ele está nós estivéssemos também para sempre, né? Então, essa volta de Cristo é uma esperança para nós e deve fortalecer também a nossa fé. Nós devemos ter essa expectativa, essa bendita esperança, como disse o apóstolo Paulo, viva em nossos corações também. Amém? Então, Uma vamos... observação interessante que ele faz, né, no final do versículo 13, é que nosso grande Deus e Salvador, ratificando que Jesus é Deus, né? Ratificando a divindade de Deus, de Jesus, como, mesmo sendo homem, é Deus realmente. Só essa observação. Verdade, Daniel. Obrigado pela observação, é verdade. Muito, muito bem colocado. Então, avançando mais um pouco aqui, meus irmãos, a gente está quase chegando no final já. Agora, Judas vai falar sobre a importância de nós exercermos uma misericórdia com os incrédulos, né? Porque ele já falou no início da carta sobre os falsos mestres, falou do destino deles, né, que é um destino de juízo, porque assim como Deus agiu no Antigo Testamento, né, trazendo juízo para a parcela do povo de Israel que se rebelou contra Deus, contra os ensinos de Deus, né, ele também vai trazer, e agora ele vai falar do nosso comportamento para com aqueles que estão sendo enganados, que são, na verdade, vítimas, né, dos falsos mestres. Então, ele vai falar assim no versículo 22. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo, quanto a outros sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, ele vai falar aqui que os crentes precisam cuidar não apenas de si mesmos, como a gente estava vendo até agora, mas também devemos ter os olhos abertos, o coração atentos e lábios abertos para se compadecer das pessoas que estão confusas com os ensinamentos dos falsos mestres. Porque tem muita gente, irmãos, sendo enganada, mas que são pessoas sinceras. Elas não estão ali sabendo que estão sendo enganadas, elas estão enganadas e Deus pode nos usar, nos dar a oportunidade para alertar essas pessoas do engano que aqueles falsos mestres estão trazendo para a vida delas, que há um verdadeiro evangelho que não é o que elas estão vivendo, não é o que elas estão sendo ensinadas naquele lugar. Então, nós temos esse papel, né, como ele está falando aqui, de salvar essas pessoas. E assim como os anjos no Antigo Testamento, né, usando esse exemplo de Sodoma, tiraram Ló, né, de Sodoma, nós devemos livrar aqueles que estão nas garras dos falsos mestres também.
A heresia é um fogo que arde agora e será o combustível do fogo que arderá eternamente. Evangelizar uma pessoa que está nessa situação, presa pelos ensinos enganosos dos falsos mestres, é como arrebatá-las do fogo. Então, Judas está falando que a gente tem que ser muito rígido, né, em denunciar os falsos mestres, em combater os ensinos enganosos, mas para as pessoas que estão sendo enganadas, a gente tem que ser compassivo. A gente tem que estar disposto a ter paciência com aquelas pessoas que têm uma fé mais vacilante, porque elas estão enganadas, elas estão em dúvida, né? E quando a pessoa está ali ouvindo aquele ensinamento, ela até um certo momento ela acha que aquilo é verdade, né? Então, nosso papel é ter compaixão dessas pessoas. Então, devemos amar o pecador, mas abominar o pecado. Aí, no final, ele vai falar que a gente tem que fazer isso com temor, né? Oi? Hoje, assistindo o culto, que foi sobre missões, igreja perseguida, eu fico imaginando esses falsos profetas na igreja perseguida. Já pensou? Eles passam por tanta coisa. Se aparecer um falso profeta lá, né? Mas lá ninguém vai querer não, Cidinha, porque geralmente os falsos profetas eles querem se dar bem em cima do rebanho e do ensino enganoso. Então lá não tem o que se dar bem, lá não tem como ter bem lucro. lembrado. Isso mesmo. A gente estudou na aula passada. Eles gostam de vitrine, de igreja grande, cheia. Perseguição, eles vão fugir lá. Igreja subterrânea eles não querem. Exato. Exatamente. Mas então, por isso que a igreja assim perseguida, pelo menos ela está livre disso. É verdade. Concordo com você, Fred. Tem alguma coisa positiva, né, Evandro, de ser uma igreja perseguida, é que os falsos mestres não estão muito interessados. Quero ver um falso mestre indo lá para a Coreia do Norte. Pois é. Mas então, irmãos, só para fechar essa parte do versículo 23, né, da cautela, né, porque assim, não é que a gente vai evangelizar uma pessoa que está na dúvida e ainda está vivendo no pecado, a gente tem que fazer isso com temor e cautela, porque é como, assim, estudando, lendo e ouvindo uma mensagem a respeito desse texto, o pregador falou que é como o bombeiro, né, que ele vai entrar num prédio em chamas para resgatar alguém, ele tem que ter cuidado com a vida dele também, né? Tem que ter cuidado para que, quando ele vai resgatar alguém, ele não acabe ficando preso nas chamas que ele foi resgatar a pessoa. Então, é por isso que Judas aqui está falando que, quando a gente for exercer a compaixão com as pessoas que estão em dúvida e tendo uma vida, assim como os falsos mestres têm aqui no contexto, uma vida mais libertina, mais aberta, né? Que não segue os ensinos da ética cristã, a gente tem que ter cuidado, porque a pessoa pode acabar nos envolvendo de alguma forma, né? Até mesmo assim, os pastores, né, que vão tratar com algumas... ou pastor, ou líderes também, mas assim, evitar aconselhar uma mulher sozinho no gabinete, né? Se for aconselhar uma mulher, é importante talvez convidar a esposa do pastor para estar presente no aconselhamento, porque, assim, infelizmente, irmão, já pode acontecer. Então, ele está chamando por essa prudência, né? Por esse temor. Fred, porque, você não evangelizar. Não tem... Isso. Evangelizar no carnaval, Fred. Exato. Não, eu vou no bloco, mas é só para pregar o evangelho, né, Ruth? Ó, mó furada isso. Quem tem jovens, sai dessa. Pois é, então é isso que Judas está falando. Assim, a gente tem que ter essa compaixão, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então tem que estar muito claro nessas situações de que a gente está indo lá para falar de Jesus, mas não para compartilhar daquela prática da pessoa, né? Então isso é muito importante. E agora, na parte final, mas não menos importante... Fred, só um minutinho. Volta um slidezinho aí, por favor. Tá, eu só queria destacar o terceiro tópico. Gostei muito do que você escreveu aí. Essa primeira sentença do terceiro tópico. Devemos amar o pecador, mas abominar o pecado. Ponto. Ponto. Assim, simples assim. Devemos amar o pecador, não importa a sua raça, não importa a sua cultura, não importa seu gênero, não importa sua classe social, não importa o estado em que ele se encontra, nós temos que amar aquele pecador. Abominar, sim, o pecado.
no qual ele está inserido. Nós temos o nosso, eu também tenho que abominar o meu pecado. Então, eu só queria destacar, gostei muito dessa sentença aí que você colocou aí no terceiro tópico. Amém, Edson, amém. Ruth, eu fui evangelizar num lugar bem hostil. O meu tio era maçom, era Rosa Cruz, e ele me convidou, vivia me convidando, porque lá tem muitos médicos, e eu fui porque ele prometeu ir na igreja. E fui com uma amiga que era de Curitiba, que tinha muita unção. Nós jejuamos, porque veio um graudão da Holanda, que era um satanista, e só nós que fazíamos perguntas, nenhum deles fez, e no final um rapaz veio agradecer por a gente ter ido até lá. Então, eu fui no lugar hostil. Aldeiras, vamos deixar no mudo aí, porque tem um barulho, acho que é um piano, um teclado, que está atrapalhando. Tem um piano aí tocando. Puder deixar no mudo. Já nos convocando para um louvor final, hein, Fred? Então vamos lá, que o final, Ruth, tem a ver exatamente com o louvor. A gente vai entrar agora aqui no último trecho aqui da carta, tá? Foi bem colocado isso. Então vamos lá, no versículo 24, irmãos, Judas vai encerrar a sua carta, né, com o que a gente pode chamar de doxologia. Vamos ler o versículo e a gente já vai explicar um pouquinho melhor o que seria isso, né? Então ele vai dizer: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Então aqui, Judas vai encerrar sua carta com essa questão que é chamada de doxologia, né? O que seria isso? Doxologia significa uma expressão de louvor, honra e glórias a Deus. Doxologia é uma palavra grega formada por dois termos, doxa, que significa glória, e logia, de logos, né? Que significa palavra. Então, na doxologia, o cristão ele rende graças e glórias a Deus em reconhecimento à grandeza e à majestade do Senhor, né? Embora a palavra doxologia não apareça no texto bíblico, na Bíblia há o registro de muitas doxologias. Na verdade, as expressões de louvor, né, a Deus por parte dos crentes através de cânticos e orações são frequentes no registro bíblico, desde o Antigo até o Novo Testamento. Então a gente pode ver aí um exemplo, né, rapidinho, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, né, versículos 10 a 13, quem puder abrir aí rapidinho, por favor. 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 13. Achei. Pode ler, por favor. Você repete o versículo? De 10? Versículo 10 ao 13. Tá. Oração de Davi. Essa é aquela conhecida. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e diz: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer
e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Ô, Fred, Amém. você viu que eu coloquei no grupo da gente vários versículos de louvor, né? Sim, Exatamente amém. sobre isso. Então, olha que interessante, irmãos, essa questão da doxologia, né? Esse discurso de louvor e honras a Deus, ele não é uma ideia que Judas está criando, não. É uma coisa que já desde o Antigo Testamento já acontecia, né? Vamos ver também lá agora um exemplo do Novo, lá em Romanos, capítulo 16, versículos 25 a 27. Quem puder abrir aí, por favor, e ler também, para a gente poder encerrar a nossa classe com chave de ouro. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Olha que interessante, então. Paulo também, né, no final da sua carta aos Romanos, decide encerrar essa carta com uma doxologia, né? E é interessante o motivo, né, que Judas vai elencar aqui para que nós devemos trazer glórias a Deus. É o que ele diz no versículo 24. Ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. Então, se ele escreveu a sua carta para condenar os falsos mestres, né, condenar os seus ensinos heréticos e lembrar os cristãos da importância de batalhar pela fé, ele colocou primeiro tudo o que a gente precisa fazer, digamos assim, que é a nossa parte, né? Que a gente falou aqui, e agora ele está falando de Deus, que Deus ele é fiel e poderoso para evitar que nós, cristãos verdadeiros e genuínos, venhamos a tropeçar e a cair nesses falsos ensinos desses falsos mestres. Então, ao mesmo tempo que nós fazemos a nossa parte com a meditação da palavra, leitura, oração, comunhão, congregação e ansiando pela volta de Jesus, nós precisamos confiar que Deus ele é poderoso para evitar que nós venhamos a tropeçar e ele pode nos apresentar irrepreensíveis diante da sua glória. É isso, meus irmãos, que nos leva a fazer como Judas fez e render uma doxologia, um hino de glórias e honras e louvores a Deus, porque Deus é fiel para nos guardar de tropeçar. Eu queria encerrar a aula com essa grande, né, ensinamento de Judas e esse motivo de louvor, de honras e glórias, porque mesmo que nós somos falhos, né, tropeçar aqui, irmãos, é importante até comentar, não é um deslize, não é um erro, porque já falamos aqui em outras aulas que nós aqui nessa terra ainda estamos num corpo pecaminoso. Então existe ainda a luta. Tropeços no sentido de um deslize, um erro vai acontecer, mas tropeçar aqui é no sentido de apostatar da fé, se desviar da fé. Então Deus é fiel e poderoso para nos guardar, nos permanecermos, né, nos fazer permanecer na fé, para a honra e glória do seu santo nome. E por isso nós precisamos nos unir a Judas, nos unir a Paulo, nos unir a Davi nessa doxologia, nesse hino de louvor e honras e glórias a Deus. Então, assim, eu termino a nossa classe de hoje, né? E agradeço a todos aí pela presença, pela participação, e é isso. Nós que agradecemos. Excelente. Fred, Valeu, Fred, excelente tem aula. Tem um pastor de televisão da Assembleia de Deus
que ele, uma vez, numa pregação, ele falou que nós oramos, nós crentes, pedimos muito e rendemos pouco graças. E ele citou essa passagem que você pediu para a gente ler agora de Davi. Davi, em Salmos, ele pede muito, mas ele também louva muito. Aí, dessa pregação, que já tem muitos anos, eu passei a orar rendendo mais graças. E eu percebi que isso me faz um bem tremendo. Isso aqui estou falando para vocês, se vocês quiserem imitar. Essa doxologia aí que você ensinou hoje, eu percebi que eu gosto mais de render graças do que de pedir. No finalzinho eu peço. Por isso que eu criei o hábito de todo versículo que eu leio de render graças, eu anoto, que é o que eu estou colocando lá no grupo, porque faz um bem tremendo, é muito bom. Muito bom. O pastor, verdade, o pastor Theo também tem esse hábito sempre de dar graças e louvores a Deus na oração, na pregação. O pastor Theo usa muito de doxologia nas suas pregações. E aí lembra do louvor, né? Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Naquele versículo de Efésios, que a gente fala várias vezes também, não andais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo levai a Deus em oração com ações de graça. Quando você dá a Deus, você recorda aquilo que Deus já fez e agradece a Deus, né, com um coração reconhecido porque Deus já fez no passado, isso aumenta a tua fé, tira toda essa ansiedade, por isso que ele junta, não andais ansioso, mas e pedir a Deus com orações e ações de graça. As duas coisas vão juntas. Eu acho que é porque a doxologia nos ajuda a lembrar da grandeza de Deus, grandeza de Deus. Deus de eternidade a eternidade. Ele era, é e será. Então, assim, a gente vai lembrando de, como diz uma canção também, quão grande é o nosso Deus, né? Então, é realmente isso, Evandro. Acho que isso ajuda muito com a ansiedade mesmo, como você e a Cidinha falaram. Vai acalmando o nosso coração, né? O nosso Evandro, por isso que eu coloquei lá. Você citou aí, falou da ansiedade e tal, e para mim a citação da minha semana, que correu agora, que foi uma semana muito atribulada de trabalho que eu tive, foi do Charles Spurgeon. A ansiedade não te tira o problema de amanhã, ele te tira a paz de hoje. Então, a citação, assim, você falou, e eu estou com essa frase a semana toda, porque eu estava realmente ansioso em entregar minhas tarefas que tinham prazos muito definidos e de grande relevância, e eu tive muita ansiedade por conta disso. O labirinto volta a me perturbar, me dar tonteira, essas coisas, e nada vai adiantar, só vai me tirar a paz de hoje. Não vai me levar do meu problema de amanhã, só me tira a paz de hoje. E aumenta a labirintite. E aumenta a labirintite. A gente esquece a gente esquece muito fácil que Deus está no controle de tudo. E como diz aí o Antônio, Deus é bom, é bom demais. E ele está no controle. Jesus falou, né? Também a gente esquece muito isso. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Mas isso aí, Antônio. E Jesus falou que até os nossos cabelos, das nossas cabeças, estão contados. Então, nenhum cairá sem consentimento de Deus. Então, nós temos que nos descansar. Essa questão, a gente esquece isso e entra nessas ansiedades. Eu fiz aqui uma doxologia, que eu já falei, esses versículos que eu vou anotando, eu anotei e imprimi. Então, eu leio sempre, eu acordo e fico lendo, tudo de doxologia. Eu sugiro vocês fazerem o mesmo, porque é terapêutico, é muito terapêutico. E memorizar é melhor ainda.
Amém. Glória a Porque Deus. na hora certa, você nunca sabe, você não está com a Bíblia na mão, se você tiver encher a sua mente da palavra de Deus, mente, coração, é muito bom. Amém. Obrigado, Fred. Vamos, então, lembrando agora, alguns talvez não estivessem aí no início, que semana que vem nós vamos ter a última aula. Tragam suas opiniões, tragam suas sugestões para o próximo semestre, e isso vai ser importante. E nós vamos começar a conversar sobre o almoço no dia 5, festejar o culto da manhã, que vai ser o primeiro, se eu não me engano, né? Aberto assim, em culto mesmo, né? E vamos almoçar juntos, né? Fazer o que a gente estudou hoje aí do Atos 2:42. Vamos partir o pão juntos, vamos ter comunhão, que é o mais importante, e vamos trazer a família. Antônio, se quiser trazer alguns aí amigos teus aí, traga, e vamos trazer os amigos também, vamos fazer uma comunhão grande, tá? E vamos acertando os detalhes aí e vamos fazer uma lista, inclusive botar no grupo para saber quem realmente vem, com quantas pessoas, quantos convidados. Evandro, posso convidar o pessoal da Escola Bíblica da Tarde? Ô, Evandro, vou levar uns 85 homens aí, tá bom? Então, se você trouxer a comida deles, pode trazer até 100. Porque senão cada um vai comer uma ervilha se a gente for dividir com não, o cara move montanha, meu amigo. É montanha. Ô, Antônio, só a sua família já enche, meu amigo. Traz todos da família que já enche. 4 filhos. Lá já é uma congregação. Evandro, em relação a isso, nós já chegamos a um acordo se cada um vai levar alguma coisa ou se a gente vai contribuir para que faça uma coisa só? Eu acho que o Edson falou para mim, no grupo de professores, né, Edson, que uma das possibilidades seria a Verinha fazer um almoço, a gente pagar, mas ela não vai estar disponível. Então, acho que vai ser aquela sugestão mesmo, cada um traz um prato, trazemos sempre algo a mais, porque ainda mais como vai ter culto, vai ter gente que vai estar lá, que a gente pode até convidar. Eu me lembro que uma vez tínhamos tanta comida que estava lá o pastor Cláudio com a sua família, estava o Josué com a família, visitantes, veio todo mundo participar do nosso almoço, foi muito legal. Evandro. Então, acho que a gente vai fazer nesse formato assim. Traz aquele empadão de camarão, eu vou ver o que eu vou trazer. E vamos. Só pensa no empadão de camarão. Antônio com a família. Que uma vez você trouxe, estava muito bom. Eu adoro empadão de camarão. A Roseli vai levar o feijão carregado. Está ótimo, ela é craque no feijão. Ô, Evandro, então, pode convidar o pessoal da Escola Bíblica da Tarde, porque o Daniel e a Ruth são da tarde também comigo. Mas pode, eu acho que... Você acha melhor não? Cida. Eu acho que não tem nada a ver, não, Cida. Não, eu estou perguntando, então tá bom. Pelo amor de Deus. É muita gente lá, não vale a pena. É muita comunhão juntas. O objetivo é a nossa classe. Só se fosse uma comida só para todo mundo. Então tá bom. Senão a gente mesmo não vai ter comunhão, né? Porque é muita gente, a gente se perde. É capaz deles fazerem uma também, né? Com certeza. Uma despedida. Fred, parabéns, hein? Muito legal a aula de hoje, tua dedicação, a pesquisa que você fez aí e a forma como você passa esse amor aí, muito legal. Parabéns, meu irmão. Muito legal. Parabéns, isso aí. Deus glória a Deus. Você e tua casa.
Amém. Ok. Amém. Peço, irmãos, que orem pela minha esposa também. Ontem ela fez aniversário, então, assim, Ah, orem que parabéns. Deus abençoe ela também. Deus abençoe. Amém. Tem a filha da Benedita, que fez aniversário hoje, faz hoje, né? Faz hoje. Vamos orar pelo... A esposa do Antônio, está também. melhor, Antônio? Está bem? Tua esposa está boa de saúde? Fez os exames? Graças a Deus, a Unimed colocou um médico para esse tratamento, já está em andamento, tá? Graças a bom. Deus. Mas está bem, ela não está normal, né? Tem que fazer essa cirurgia, mas ela não está tendo nada assim diferente, não, tá bom? Quero pedir para Ok. orar pela Vitória, que vai participar agora do Enem, agora à tarde, amém? Vocês possam estar orando. Sim. Ai, Enem. Então, Antônio, aproveita aí que você está inspirado aí, está no meio, está vendo tua filha, ora aí pela gente, ora também por todos lá da igreja que estão fazendo Enem, e ore pelos nossos aniversariantes, né? Amém. Pela nossa saúde. Pela saúde, pela esposa do Fred, que fez aniversário, filha da Benedita, por todos. Senhor nosso Deus, Pai querido, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer e bendizer o teu nome, porque o Senhor é santo, por ter dado esse privilégio de aprender mais do Senhor. Não somente aprender, mas colocar também em prática, Deus, o ensinamento desta manhã. Pai, eu quero pedir agora sobre a esposinha do Fred, que fez aniversário, e o Senhor possa alegrar o coraçãozinho dela, que ela possa ter dias e mais dias na tua presença, e que o Senhor possa dar continuidade com o cuidado que o Senhor tem tido com ela, Pai. Peço também sobre a filha da Benedita. Deus, peço também sobre a casa da Benedita, o filho da Benedita. Peço por cada um, Deus querido, membro da Igreja Presbiteriana Betânia, em São Francisco. Obrigado, Deus, por esta igreja. Obrigado porque essa igreja ela tem feito diferentemente daquilo que foi dito hoje, assim, da forma dos homens que andam segundo o seu próprio costume, a sua própria vontade. A igreja presbiteriana ela tem seus erros, tem suas falhas, sim, mas é uma igreja que está comprometida com o Senhor, com a palavra do Senhor. Então, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por cada liderança, por cada membro da Igreja Presbiteriana Betânia, em São Francisco. Obrigado pelos professores, ó Deus querido. Obrigado por cada um, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te adoramos. Continua conosco. Não nos deixe só. Fique conosco, porque sem o Senhor nós não queremos ficar. Nós queremos ficar em sua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Bom domingo, meus irmãos. Até Fiquem a com noite. Deus. Queridos, Boa vamos orar. semana. Vamos orar Gente, pela mas- Vitória, que está fazendo Amém. Enem, e pelas outras pessoas. Amém. E mais Ainda, um Senhor, Brasilzão. ainda em tua presença, Pai, colocamos, Senhor, os nossos filhos no teu altar, Pai. Cada um que está fazendo o Enem, Sim, meu Senhor, Pai. que estará, Senhor, ali Sim, meu disputando uma vaga, Pai querido, que tu Sim, possa meu. abrir cada porta, Pai. Traz à memória tudo que eles estudaram, Senhor, nesse tempo tão difícil de pandemia, Senhor. Por Que eles favor. possam, Senhor, fazer a prova com toda a calma, com toda a tranquilidade, Senhor, sabendo que eles são filhos teus e o que está reservado para eles, Senhor, já está traçado por ti, em nome de Jesus. Cuida da Vitória, Senhor. Cuida do Cauã, Senhor. Cuida de Amém, cada um Senhor. que está ali, Senhor. Que eles Senhor, sejam, meu Pai. Senhor, ministrados por Ti nesse momento de prova, Pai. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. 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 Amém, queridos.
Paz a Tchau, todos. irmãos. Bom dia a Então, todos. fiquem atentos aí à lista, que nós vamos correr. Amém. Tati, Tá, vou Celina. mandar mensagem para você, Evandro. Gente, bom. eu quero bacalhau, hein? Quem vai levar bacalhau? Hein? Você, Beijo, pessoal. Bom domingo. Gente, especialista. olha, eu queria falar uma coisa. Eu estou achando que vai ser uma complicação. Por quê? Eu estava querendo dar uma sugestão, não sei se vocês vão aceitar, mas eu só posso fazer uma coisa. Aí outros têm que comprometer que faz a outra parte. A feijoada. Sim, sim. Não é uma feijoada, mas eu posso fazer um feijão bem Caprichado. caprichado. Eu levo a farofa. E aí fica a critério dos outros. Eu faço um feijão bem caprichado. Tá bom? Até um arroz eu posso levar, querido, mas mais do que isso, não, porque aí Eu levo a farofa. Alguém leva a se salada. quiserem. Se tiverem Não, vamos sobremesa. E eu faço um empadão separado só para o Evandro, entendeu? Não precisa, não. Isso! Olha o cordão do puxa-saco aí. Tem que ser dos professores. Olha só, Benedita, você se compromete a levar a feijoada para todos. É isso? Sim, sim. E o empadão. Porque E a gente leva não é o resto. pouca gente. Bom, olha, eu faço Quantas uma panela pessoas? e levo. Vamos Tem fazer a que lista das saber a pessoas. quantidade de pessoas que vai, entendeu? Não, e aí Eu estou entendendo. e outro Ó, vai Eu estou fazer o entendendo a arroz. Benedita. Um prato único para ser. E a gente mais pode levar factível. couve. Eu levo a farofa e a sobremesa. Que história é essa Você de tem prato couve único orgânica aí, no Edson? sítio? É isso. É Eu estou entendendo a feijoada. sugestão da Benedita é a feijoada, é um prato único. Que a gente Então já ela vai falou no levar toda. o feijão e a gente vai dividir as outras coisas. Eu estou E entendendo a Benedita. empadão Fica só pro para Evandro, facilitar, não. talvez, a infraestrutura do encontro. Eu estou pensando dessa Vai ser forma. maravilhoso, maravilhoso. Está a ideia. ótimo. Viu, A gente Alguém Evandro? pode chegar até cedo e fazer o feijão O lá arroz. até na hora, né? O arroz, quer dizer. Pode fazer o arroz Pois. na hora e a couve também. A gente pode levar já picadinha, cada um leva um pouco. E E a gente passa. faz na hora que fica mais gostosa. A farofa eu levo e a sobremesa. A Ruth Ô, Evandro, você viu só? Um empadão só para você. A Ruth e a Rose têm acesso à cozinha, né? Então a gente É pode ir apenas lá. um carinho no Evandro, Cida. É, Tô com Mas ciúme. Tô com Resolver ciúme. uma outra coisa, aí eu Tô com levo o ciúme. empadão para todo mundo. Faço os dois assim, pronto. a gente vai atacar o empadão dele. Eu A divido, gente eu tem que divido. lembrar, Evandro, tem que lembrar que cada um tem que levar uma sobremesa, né? E um Eu refrigerante, né? Eu levo uma sobremesa. Um Então, suco. descartável. Vamos fazer a Sucos. lista, pessoal. Vamos fazer a lista primeiro E com vamos os fazer a nomes, lista. para saber É. a quantidade das pessoas. Quem é que e vai depois comandar a lista aí? Põe a lista. Não, vamos botar a lista no grupo e a gente vai. Quem Vai vai? colocando. Primeiro quem vai? Quem vai? Ó, Isso aí. Eu provavelmente vou acompanhada do Ótimo. meu motorista, da Manuela, da mãe da Manuela, se eu conseguir convencer, e o pai. Bênção. Tá. Excelente. Legal. Legal. Ótimo. Eu Tudo vou bem. tentar levar alguém de casa, que ninguém é cristão. Ai, meu Deus. Tá bom. Vou tentar convencer. Paz, irmãos. Até mais. Tá Tchau, bom. querido. Até Boa mais. semana Bota a o nome, todos. bote os Tchau, nomes boa lá. semana. Beijo. Deus Beijo, abençoe. pessoal. Boa semana. Para Tchau. todos. Eu vou tentar levar minha esposa, que também não é cristã. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana.